Nós voltamos com mais um vídeo aqui do Verdade Importa. Está conosco novamente o pastor Rodrigo Tapia. Como no primeiro vídeo a respeito do mandato cultural a gente não conseguiu terminar o assunto, que é fundamental, extremamente importante, né? Nós achamos necessário voltarmos para complementar, né? E queremos chegar aos 7 pontos. Eu acredito que nesse vídeo a gente vai conseguir chegar aos 7 pontos. Nós ficamos no segundo ponto, né? Então é um assunto bastante vasto, importante. E eu penso, pastor Rodrigo, que não só para nós cristãos, mas para a sociedade como um todo, é importante entender. Porque para nós que fazemos parte da comunidade de fé, embora nós ainda tenhamos algumas dificuldades e estamos até certo ponto nos distanciando dessa verdade, né? Mas entendo que esta é uma verdade universal de um Deus Criador, que não se aplica somente a nós. Eu acredito que nós somos sim os principais responsáveis por viver essa verdade, mas essa verdade também vai se aplicar para a sociedade, né? Então, vamos lá, vamos continuar com o segundo ponto, né? Vamos chegar no 7. Bom, novamente, obrigado aí pelo convite, e para mim é um grande prazer compartilhar, falar sobre a verdade bíblica. A verdade bíblica deixada por Deus para nós nas Escrituras, ela é absoluta, ela é eterna. Perfeito. E ela se sobrepõe, está acima de todo sistema de leis humanos. Se a gente deixa o homem como centro, então o homem determinará o modelo e os tipos de leis a serem aplicadas. Mas se Deus e Jesus em nós é o centro, então são suas leis e a sua verdade revelada que prevalece. E isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. E nós descobrimos na prática da vida em sociedade, a gente descobre que Deus sempre tem a razão. A razão. Sempre tem a razão. Deixa eu mencionar algo relacionado ao primeiro ponto. Especificamente, por exemplo, a China. A China, a partir da ascensão do Partido Comunista, no ano 48, com Mao Zedong, Sim. Um pouco mais adiante, eles implementaram um modelo, não, em um governo totalitário, não? Como têm sido os governos comunistas através da história, um governo totalitário, implementaram uma política a nível nacional, a política do filho único. Então, ninguém podia ter mais de um filho. Isso acarretou um problema muito grande que eles não enxergaram inicialmente. E eles conseguiram enxergar nos seguintes anos e fizeram uma mudança só há uns 3, 4 anos atrás na China. Então, eles determinaram que as mulheres não poderiam ter mais de um filho. E o que isso significou? Que com a medicina não foi melhorando e a tecnologia ajudou muito nisso, então permitiu que pudesse ser conhecido o sexo da criança antes do nascimento. Então o que acontecia? Era feita como se fala? O exame, o teste. O teste, né? E se era menina, a tendência era a abortar. Uau. A menina. Se era menino, era deixado. Por quê? Porque os pais, como podiam ter só um filho, estavam preferindo ter um menino, porque ele poderia depois ser sustento para eles na velhice dos pais. Uau. Todo um contexto que às vezes nos foge o conhecimento se a gente não... E isso significou então que milhares de meninas foram sacrificadas no ventre das suas mães, ou após o nascimento. Hoje na China, e isso aqui é apenas um dos efeitos, vai ter outros, um dos efeitos é que se calcula que tem 70 milhões de homens na China que não têm mulheres para eles casarem. Uau.
Então isso significa que O problema acabou gerando um ainda maior. existe um movimento lá de comercializar noivas para esses homens. Então se trazem mulheres raptadas ou compradas, queridas sendo meninas ainda, e levadas para a China, sabe? De outras regiões da China onde tem mulheres, são raptadas, sabe? São roubadas, raptadas, e entregues a famílias que têm um menino. Ou de outras nações. Então veja a magnitude do problema criado. Por quê? Porque Deus sempre tem razão. Sempre tem razão. Muito bem. Então passando ao segundo ponto, só para acrescentar algo mais no segundo ponto, que é discipular as seguintes gerações. Deus pensa geracionalmente. Veja bem o que diz Salmo 78. E eu vou ler aqui para vocês uma parte desse Salmo. Salmo 78, 1 ao versículo 8. Não estarei lendo tudo, mas diz: transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor. E logo, mais para frente, nos mesmos versículos, diz: ordenou a nossos pais. Aqui é uma sequência de gerações. Nós já falamos pelo menos de 3, esse aqui fala de 5. Ordenou a nossos pais, primeira geração, que o ministrassem a nossos filhos, segunda geração, para que a geração seguinte, terceira geração, o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quarta geração, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, 5 gerações, para que depositasse em Deus sua confiança. Uau. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos. Porque uma nação que não guarda os mandamentos, essa será uma nação que vai experimentar o mal dentro dela. Como, por exemplo, a China, que proibiu os pais de terem mais filhos. Então, veja o efeito colateral de não obedecer os mandamentos. E depois da lei estabelecida, não havia mais como retroceder. Os pais faziam suas escolhas e acabaram gerando um grande problema. Aqui tem outra circunstância acontecendo na Índia, a respeito dessa questão também. Não, mas a gente não vai falar disso agora. Então vamos continuar com o ponto número 3. Encher a terra. Isso é polêmico. É polêmico, é verdade. Encher a terra. Então o texto diz: povoai toda a terra. Quanto? Toda. Toda a terra. Eu acho interessante que a Bíblia tem algumas palavras marcantes. Tudo é tudo, todo é todo. Né? E eu penso que não há necessidade de uma revelação do Espírito para nos mostrar o que é isso. A Bíblia é clara nessas afirmações. Ali está muito claro. Diz o propósito de Deus. A gente se conhece a revelação bíblica, vai descobrir que Deus deu a terra aos homens. Tem um salmo que diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos de Adão. Então Deus nos deu a terra. Esse é o presente de Deus, a terra. Nós vamos viver na terra, temos que administrar a terra, já vamos falar sobre isso. Mas quando esse povoai toda a terra, está dizendo: encham o planeta. Eu dei a terra para vocês, tenham filhos, ensinem-os e espalhem-se em toda a terra. Mas no início a gente vê a tentativa do homem caído de não obedecer esse mandato cultural. E então vem aí Nimrod, não? E sua fala. Diz: vamos ficar aqui, povo. Fazer uma torre para nós. Vamos fazer uma torre, o nome nosso seja famoso, conhecido, mas vamos ficar aqui, sabe? Centralizados nesse ponto aqui. Então, isso está no capítulo 11, não? De Gênesis. 11 ou 10? 11, acho que é 11, capítulo 11. Então, Deus disse: vamos olhar o que está acontecendo lá com os homens. Então, a Bíblia diz que Deus olhou e disse: nada vai fazer com que eles retrocedam dessa determinação de ficarem ali. Então, Deus resolveu o problema. Ele interviu. O que ele fez? Confundiu línguas. Criou línguas e, de repente, de um dia para outro,
Um estava falando espanhol, outro estava falando português e não entendia o que outro estava falando. Outro estava falando inglês, portunhol. Sim. Outro estava falando japonês, outro estava falando grego. E então a gente não conseguia se entender. Aí conseguiu um lá que falava o mesmo idioma dele. Encontrou outro lá que falava o mesmo idioma. Uau! E eles se reuniram. E outro lá descobriu que outro lá falava espanhol. E eles começaram a juntar aqueles que falavam espanhol. E aqueles que falavam hebraico. E assim, então se formaram grupos. E disseram, olha, vamos cada um para seu canto. Então, aí se espalharam sobre a terra. Mas Deus teve que dar um chute neles. Para se espalharem e ocuparem a terra. Porque Deus queria essa terra, Ele criou essa terra para que o homem ocupe em todos os seus cantos. Muito bem. Hoje, nós diríamos assim, o homem, a partir disso, e depois os descobridores, por exemplo, em 1492, Cristóvão Colombo, ele atravessa o Oceano Atlântico e ele acha que está indo para a Índia, e ele acha que chega na Índia, mas ele descobre um novo continente, completo continente, que é o nosso continente. Então, vemos não, a ação de Deus conduzindo e guiando para os homens ocuparem todo o planeta, toda a Terra. Hoje, ocupamos grande parte do mundo habitável. Porque tem regiões que não são habitáveis, não? Sim. Mas ocupamos. Mas qual que seriam as implicações para nós hoje? Junto com essas culturas que se espalharam pelo mundo, o mal também foi com eles. Porque o coração do homem já estava contaminado. Então, o mal também acompanhou. A idolatria também acompanhou. A violência também acompanhou. O derramamento de sangue também. Sabe? As culturas foram... Então, Deus cria um povo, a nação de Israel, para trazer luz no meio das trevas a todas as culturas do mundo. Mas eles não completaram a tarefa. Não foram fiéis em cumprir essa tarefa. Então, quando Jesus vem, ele levanta um povo que fará isso, que é a igreja. Então ele disse, vocês vão discipular as nações. Então vocês se espalham agora e levam todas as nações. Enchem a terra. Torne as nações cristãs. Enchem a terra. Façam que todas essas nações, todos os cantos do mundo, sejam as minhas discípulas, as minhas seguidoras. Então, esse é o propósito para nós então, hoje. poderíamos entender que em Cristo nos foi dado novamente a condição de resgatar o mandato cultural original estabelecido antes da queda. Frutificar, discipular, encher a terra. Encher a terra. E é muito importante aqui lembrar que nesse processo paulatino que Deus vai trabalhando, depois da queda, depois do dilúvio, Deus levanta um homem, mais ou menos 300 anos depois do dilúvio. Ele acha um homem que está disposto a segui-lo. Esse homem se chama Abraão. E Deus troca o nome dele e chama ele de Abraão. E Abraão tem uma perspectiva geracional. Ele acredita nesse Deus, ele está em uma cultura idólatra, pagã. Deus chama ele dentro dessa cultura, ele ouve a voz desse Deus, o único Deus, e Deus dá uma ordem e diz, saia de lá, abandona essa cultura, vai com a tua mulher, Lot seguiu ele, Lot seguiu ele, também entrou na turma aí, embora não era para entrar na turma, esse é outro tema, não deveria Abraão ter permitido esse negócio, não? Mas tudo bem. Entrou, saíram de lá. E Abraão, então, ele tem um compromisso de obediência e ele adquire essa compreensão geracional. Nós hoje, como igreja, e entrando um pouquinho mais na essência da igreja, na família cristã que compõe a igreja, nós não acompanhamos esse pensamento geracional. Para nós não faz sentido. Não é raro
E como pastor, às vezes você acaba perguntando, falando, conversando com as pessoas e você pergunta, né, a respeito aí, por que não tem tantos filhos? Por que um filho só? Não pensa em ter filhos? Alguns casais cristãos sequer querem ter filhos, né? Ah, pastor, é muito caro ter um filho. Aí eu penso, né, normalmente é a primeira resposta, que ao responder desta forma, há uma expressão profunda do seu espírito, uma expressão profunda, dizendo e transparecendo, eu não creio na provisão de Deus. Eu não creio nessa provisão geracional de Deus, talvez. Seria correto fazer esse link, enfim? Sim, isso faz parte do pensamento humanista, não? Humanista materialista. Ele diz que os recursos são escassos, são limitados. Mas quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, nós sabemos que existe um mundo natural e um mundo espiritual. Por isso que nós devemos operar sobre a cosmovisão teísta, bíblica. Jesus multiplicou o alimento com uma comida para 3 pessoas, para 4 ou 5 pessoas, se alimentaram 20.000 pessoas. Uau. Porque fala de 4.000, não? E depois fala do outro de 5.000 e de 4.000, mas são os homens, e os homens adultos, ou de 20 anos para cima, eram contabilizados. Não eram contabilizadas as crianças nem as mulheres. Então o grupo seria 20, 25.000, mais ou menos. Então Jesus pega e multiplica. Então, num mundo criado, onde opera o Deus Criador, que cria do nada, não há esse tipo de limitações. Não há limitação. Não. E de fato, e temos isso para falar também, importante, as alarmas começaram a soar quando éramos 4 bilhões de habitantes. Os humanistas seculares dizem, não vai dar, não vamos ter capacidade, a Terra não tem capacidade de produzir alimento para tantas pessoas, olha a quantidade de fome que a gente já passou. E é verdade, houve fomes gigantescas através da história humana. Uma delas foi a própria China, na época do governo comunista com Mao Zedong. Hoje continua comunista, mas na época de Mao Zedong houve uma fome onde morreram entre 20 a 30 milhões de pessoas na China. Mas isso foi por implementação de políticas erradas da parte do governo comunista. E o pagamento disso foi, o resultado disso foi 20, 30 milhões de pessoas que morreram na China. Eu não sei se esse será o motivo, eu não conheço toda a história, mas não sei se esse é o motivo pelo qual na China comem tudo que rasteja, todo tipo de animal, cachorros, morcegos, por aí vai. Talvez seja resultado desse período de fome, onde não tinha nada para comer, comiam raízes, e se pegava um morcego, bom, vamos pegar o morcego e comer também. Bom, eu aqui estou apenas fazendo aqui como se diria, uma hipótese. Uma hipótese, né? Muito bem, então Abraão, estamos falando dele, ele tem um compromisso geracional e multigeracional. Então, em Gênesis 24, capítulo 1, versículo 4, diz, fala para o servo dele, o mais velho da sua casa. Ele diz, buscarás para meu filho uma mulher entre os filhos dos... não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaac. Ele, como tem esse compromisso geracional, ele disse, não pode ter uma mistura aqui. Ele sabia que a linhagem dele necessariamente precisava estar alinhada. Uma linhagem santa, separada, comprometida com Deus. Então tinha que ser, no caso, e vamos ver isso, foi Rebeca, não? Dentro da família. Então, vamos a falar novamente disso. Mas vamos ao número 4. Sujeitar. Então, o texto diz, sujeitai, novamente, toda a terra.
Não um pedaço, não a Ásia, não apenas a África, o Oriente Médio. Toda a terra sujeita a ela. Então, o que significa isso? Está falando de administrar os territórios continentais, nacionais, que Deus deu aos filhos dos homens, que administrassem sabiamente, porque o pecado ainda não entrava. Então, seria feito essa administração sob o temor de Deus, com o seu conhecimento. Plano perfeito. Plano perfeito. Depois, com a queda, os homens, mente contaminada, pervertida, eles começam a administrar do jeito errado. E nós vemos ainda os efeitos disso até hoje. Não? Como a criação ela é administrada, o planeta, de maneira errada. Aí teríamos bastante Pastor, tempo para falar. Isso puxa um link que há essa queda, essa perspectiva equivocada de sujeitar e administrar a Terra sem que a cosmovisão e o padrão e a razão de Deus esteja estabelecida, isso causou uma disfunção no planeta que teríamos assunto para falar a vida toda sobre isso, sobre o resultado disso. O coração contaminado do homem, não? Corrupto do homem, porque a Bíblia e Deus claramente não expressa, diz qual que é a condição do homem caído. Então, Jeremias disse que o coração do homem é completamente corrompido, totalmente. E o único que pode fazer uma transformação desse coração é uma mudança no interior do homem, no espírito dele, que vem a partir do conhecimento e o relacionamento com Deus. Então, ele que pode transformar o coração do homem. Pastor, e nesse aspecto, nessa transformação do Espírito Santo de Deus na igreja atual, isso se tornou relativo pela visão das pessoas. Hoje, a verdade bíblica, a razão bíblica, a razão de Deus, o estabelecimento da verdade, ela já não é mais algo que quando você coloca um padrão, uma verdade moral, ética da Bíblia, as pessoas, alguns dizem, pastor, mas não é bem assim. Então, penso que nós temos um grande desafio. Temos, pastor. Então, nesse ponto de sujeitar a terra, novamente vamos ter que voltar a Abraão. Gênesis é o livro das origens. Então, o plano de Deus original está claramente delineado ali, não? Definido. Então, veja bem o que fala Deus faz uma promessa para Abraão. Diz em Gênesis 22, 17. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Uau! A tua semente, os teus descendentes, possuirão a porta dos seus inimigos. Vamos explicar o que significa isso. Quando ele manda o servo, o mais velho da sua casa, para buscar esposa para Isaac, ele encontra Rebeca. Ele encontra Rebeca sob direção de Deus. Porque esse servo vai confiando em Deus e pergunta para Deus, me guia, me dá os sinais certos para eu levar a esposa certa para Isaac. Então, e a pessoa certa foi Rebeca. Quando os familiares estão se despedindo dela e ela vai acompanhar o servo de Abraão e levar ela para apresentar a Isaac, eles declaram uma profecia sobre a vida de Rebeca, que é muito similar, na essência é a mesma profecia que Deus tinha dado a promessa a Abraão. Veja bem, porque isso aqui não foi uma palavra profética de Deus, foi uma palavra profética dos familiares de Rebeca. E diz, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Uau! Então aqui temos 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Primeiro, semente. Quando fala de semente, está falando de descendência. Promessas de Deus não poderão ser cumpridas na minha vida se eu não tenho descendência. Ou seja, a minha geração se encerra se eu não tiver as minhas sementes. Então,
é necessário ter descendentes. Então, descendentes físicos, e nós podemos acrescentar, não? Até podemos fazer aqui uma mudança, não? Na ideia de descendentes espirituais. Vamos ser condescendentes com essa parte. Mas aí não está falando disso. Não. Mas a gente vai fazer uma hermenêutica aqui, sabe, meia estranha. Tudo bem. Ok. Vamos forçar um pouco. Vamos forçar um pouquinho. Segundo, possuir. O que significa isso? É estar na posição de ocupar os lugares. Possuir é ter no controle. Estou no controle. Meus pés estão aqui. Segurados. Possuir. Então, ela disse, os teus descendentes vão possuir. É uma determinação de Deus. Disse, isso vai acontecer com ele. Vai ter que ter descendentes primeiro. Então, vão possuir. O que vão possuir? As portas. Que linguagem é essa? As portas. Então, para entender isso, a gente precisa conhecer o que acontecia nas portas das cidades da época. E que isso aconteceu por milhares de anos. Foi assim. Nas portas das cidades, eram os lugares de influência, de poder de uma cidade. Onde as coisas eram resolvidas. Comunitariamente. Acontecia ali. Vamos ver uma lista do que acontecia. Mas o quarto elemento aqui é inimigos. Possuirão as portas dos seus inimigos, dos seus aborrecedores. Então significa que as nações, até a época de Abraão, e ainda por muitos séculos, nações, cidades, estavam sob o controle dos inimigos de Deus. Produto da queda de Adão, o mal não se perpetuou através das seguintes gerações. Então, quem controlava a cidade era os inimigos de Deus. Inimigo da verdade, inimigo do seu conhecimento. Ok. Então, Deus faz uma promessa a Abraão e a Rebeca. Diz, seus descendentes vão possuir as portas dos inimigos. Vão ocupar lugares de influência da cidade, das nações. Esse é o plano de Deus. E então, o que acontecia nos portões, nas portas das cidades? Era realizar os negócios, o comércio. O que mais acontecia? A audição da leitura da lei. Então, aí era lida a lei diante do povo todo que se reunia nas portas da cidade. Audição e resolução de disputas legais. Os tribunais operavam nas portas das cidades. A conservação do governo, a administração cívica acontecia na porta da cidade. A audição das notícias, os anúncios públicos, tudo era feito na porta da cidade. E a reunião pública... O centro nervoso era na porta da cidade. Isso que acontecia aí influenciava, impactava toda a comunidade dentro da cidade. Era aí que acontecia. E na Bíblia a gente vai descobrir exatamente momentos históricos onde se menciona isso. Então, quais seriam para nós hoje os lugares de influência das nossas nações e cidades? Governo civil, nos 3 níveis, os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Nos níveis federal, estadual, municipal. Aí está as portas da cidade. O que mais? Sistemas educativos. Universidades. O que ocupa esses lugares hoje? Os negócios, sistemas de comunicações. Quanto mais o senhor fala, mais me assusta. As redes sociais, sistema de comunicação, os canais de televisão, os jornais. Quem administra isso hoje? No nosso contexto. As artes. Quem são os artistas da música, da arquitetura, do cinema, do teatro? Quem? E o alcance da mídia é algo extraordinário. E não há, ao menos pelo que conheço, ninguém com uma cosmovisão bíblica fazendo cinema. Há, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, um pastor, né, que tem ali o Desafio de Gigantes, Corajosos, já é algo. Mas nas nossas portas aqui, eu pelo menos não conheço. Negócios, patrão. Quem são os donos das multinacionais, das grandes empresas? Quem? Como são as políticas
a definição Quais do são as começo, dificuldades são que feitas. regem esses negócios? E a ciência e a tecnologia, quem está na frente disso? Então, e o ponto número 5, domínio. Dominai sobre. Então aqui está falando de que, de maneira prática, quando nós temos filhos, discipulamos eles, começamos a ocupar os lugares de influência, exercemos, sujeitamos a terra, a criação, os sistemas, as instituições. Então, o reino de Deus é estabelecido na terra. Uau! Reino de Deus, pastor, não é uma viagem na maionese. Não é uma questão etérea, sabe, uma questão flutuando no ar. O reino de Deus se estabelece através dos descendentes nossos, que são preparados para ocuparem os lugares das nações e abençoar esses lugares com a aplicação dos princípios e valores da palavra de Deus. Uau! Toda vez que isso aconteceu, o mundo foi abençoado. Então, é isso, pastor. Essa é a nossa tarefa, esse é o mandato cultural. Fiquei sem palavras. Gente, está aí estonteante, né? Quando nós compreendemos o quão longe, pastor Rodrigo, nós como igreja, né? Eu gosto de dizer nós, porque eu faço parte da igreja, né?